começando mais um Humanamente, essa série especial que está tratando de diversos tipos de transtornos mentais. Hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia. E para nos acompanhar na conversa de hoje, nós convidamos a psicóloga clínica, doutora Viviana Madison. Obrigado pela participação. Primeira pergunta então, mais simples, né? Quais são os sintomas da esquizofrenia? A esquizofrenia, ela normalmente tem uma questão da pessoa ter uma desconectividade, entre aspas, com a realidade. Então ela apresenta alucinações visuais, auditivas, táteis. E assim, quando a gente fala em alucinação, ela não entende que ela está tendo alucinação. Ela acredita que aquilo que ela está tendo é real. Até tem um filme que é muito bom, que se chama Mente Brilhante, se eu não me engano, que conta a história do John Nash. Ele monta um trama, como se ele fosse um espião, onde tem pessoas com quem ele tem contato, entre aspas, mas na realidade isso tudo eram alucinações dele, em circunstâncias da esquizofrenia. Então, é comum ouvir relatos de pessoas que têm esquizofrenia que Deus falou com ela, aquilo que ela fez foi uma entidade ou um ser que direcionou ela para fazer aquilo, e ela acredita que isso é real. Acho que esse é o ponto mais importante. Ela tem uma dificuldade de entender que aquilo está sendo uma alucinação. Imagino que isso seja muito perigoso, né? O que costuma acontecer de mais perigoso com essas pessoas? Assim, tem casos diversos. Teve um caso, por exemplo, que eu estudei uma vez, que a pessoa estava sendo direcionada pela voz para colocar uma vela acesa dentro do guarda-roupa. E ela botou fogo na casa. A casa literalmente foi a chão. Graças a Deus, né? Ninguém chegou a falecer, mas foi o ápice do episódio dela, de um comportamento assim que nós, numa condição natural e saudável, saberia, a gente não pode colocar uma vela acesa dentro do guarda-roupa. Teve recentemente, né, um caso que saiu bastante na mídia sobre a moça que ela teve relação sexual com um mendigo. Ela estava ali num surto. A voz dizia que ela deveria fazer aquilo. E ela, como estava em surto, não tinha esse momento de não, isso não é real, isso eu não preciso seguir. Ela acreditava que precisava fazer aquilo. Então, podem variar, pode ser, depende do que essa voz, entre aspas, ou essa alucinação esteja dizendo. O caso do John Nash, né, que retrata no filme, não foi nada muito nocivo para ele. Talvez o mais nocivo que relata no filme é que ele deixou o filho sozinho na banheira, que é grave, claro, mas ele achava que uma das instituições que ele acompanhava estava cuidando do bebê. Então é um pouco difícil dizer qual é o nível de impacto. E é comum, às vezes, o esquizofrênico ele adotar, tem vários tipos de esquizofrenia, são 4, né, que eles ressaltam, mas tem uma delas que é a paranoica, que ele acha que tem alguém perseguindo, acha que tem algo vindo atrás. E muitas vezes nesse tipo de surto, ele pode se tornar muito agressivo. Agressivo consigo ou com outros, que tentam conter, Então é difícil dizer qual seria o maior impacto, mas há tipos de risco sim, e depende do tipo da esquizofrenia e o tipo do surto que a pessoa está tendo. Você falou desses tipos, né? Esse é o mais grave, e quais são os outros tipos? A gravidade depende muito de como a pessoa está passando e o que essas entidades, entre aspas, estão direcionando. Às vezes pode ser circunstância que essas vozes, entre aspas, estão direcionando que precisa matar alguém. Às vezes pode ser voz que fala que simplesmente, não, arranca a folha que está tudo certo. Então é difícil dizer ao certo qual é a mais grave. A ideia, então, de que possa surgir, de que possa existir um problema nunca vem da pessoa com esquizofrenia. É difícil ela perceber que está. Normalmente é a família, as pessoas próximas que percebem que aquele tipo de comportamento, aquele tipo de circunstância está muito fora. Até também pegando emprestado, né?
Tem a Anicida Silveira, ela foi uma psiquiatra muito querida, que ela trouxe uma visão diferenciada na parte do manicômio, da arte-terapia, e muito mais humanizada. Em um dos casos que ela trabalhou junto, ela tratou uma pessoa que ela tinha esquizofrenia e foi diagnosticado porque ela matou a própria gata, que tinha muita estima, porque uma entidade falou que a gata estava possuída e ela achou que essa fosse a forma de salvar a gata, matando o animal que ela tinha estima. Então, tem essas nuances, né? Nos casos mais leves, o que acontece normalmente? São comportamentos menos nocivos, são menos intensos. A alucinação sempre está presente, então? Normalmente está. Algum tipo de alucinação, ou auditiva, ou visual, ou tátil. Existe aí algo que está presente, sim. E quais são os fatores que levam à esquizofrenia? A esquizofrenia, ela também é uma estrutura considerada como uma estrutura psicótica. Como no episódio que a gente gravou sobre borderline, né, eu explico que existe duas formas de estruturas psíquicas, a neurótica e a psicótica. E o que normalmente faz com que essa estrutura ela não esteja na sua funcionalidade da forma mais plena, tem a parte genética, e tem a influência do meio. Então, às vezes, tem circunstância que vivem num ambiente mais agressivo, mais violento, pode vir estalos que desencadeia. E um ponto também que é interessante da esquizofrenia, normalmente começa os episódios após um trauma forte. Então, por exemplo, desse caso que eu comentei, né, da paciente da Anicida Silveira, se não me engano, eu acho que o nome da paciente era Adeline. Ela passou a ter esse surto com a gata após a morte da mãe, que é uma circunstância muito traumática, que é muito difícil de lidar, que exige uma energia psíquica muito grande. Então, é comum se ver de uma forma recorrente os surtos após algum trauma significativo. E aí os traumas podem ser diversos. Pode ser, às vezes, entre aspas, visto de fora como algo simples, mas para aquela pessoa vivenciado de uma forma muito intensa. Então é possível dizer que os sintomas podem começar a se manifestar em qualquer momento da vida, até mesmo na infância, ou não? Pode, mas é muito raro na infância. É mais comum a partir da fase da adolescência e da fase adulta, jovem e adulto. É raro, por exemplo, uma pessoa ser diagnosticada com esquizofrenia com 40 anos. Normalmente está ali entre 15 a 20 e poucos anos, 30 no máximo. É raro ser depois de muitos anos, porque ela já apresentou durante a vida comportamentos que as pessoas em volta começam a perceber, gente, isso está estranho. Como assim, você ouviu voz de alguém falando para você fazer algo? A família começa a perceber que tem coisas, família, amigos, às vezes alguém em relacionamento afetivo começa a perceber, e aí já tem um direcionamento para um tratamento. E o tratamento, qual que é? Precisa do acompanhamento psiquiátrico e psicológico juntos. O psiquiátrico normalmente vem com uma medicação para evitar essas alucinações, porque tem ali uma questão fisiológica que muitas vezes a pessoa não produz determinados neurotransmissores e aí esse medicamento vai fazer isso. E a psicoterapia fazendo o intermédio, lidando com todas essas emoções, se vindo muitas vezes como esse ego auxiliar, de dizer, olha, será que isso é real? Será que isso não faz sentido se a gente for olhar na ótica do real? Então, os dois andam juntos, o tratamento. E a longo prazo, né? Para o resto da vida. Se a pessoa, por exemplo, deixa de tomar medicação, ela volta a ter alucinação. É muito difícil a pessoa conseguir, eu diria até impossível, dela conseguir se tratar, entre aspas, sozinha. Ela precisa desse recurso de medicação e psicoterapia. Com o que a medicina oferece hoje em dia, a pessoa consegue viver normalmente depois do tratamento? Sim, consegue ter uma vida funcional, saudável. É possível ter filhos, é possível casar, é possível ter emprego, mas ela tem que ter esse cuidado consigo, né, para ter essa condição de ter uma vida funcional. E normalmente, quando a pessoa adere
ela entende, né, dessa circunstância e adere ao tratamento, ela vai muito bem. Ela vai muito bem. Entendi. Obrigado, então, doutora, pela contribuição de hoje. Eu que agradeço esse momento. Obrigada pelo convite. O Humanamente fica por aqui. Obrigado você que nos acompanhou. Esse episódio fica disponível no YouTube e também nas redes sociais, @TV Univap. Até a próxima.